Que a paz do Senhor esteja com você que está me ouvindo agora. Que as consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramadas sobre a sua vida. Que você sinta agora o abraço do Senhor, o amor verdadeiro, que é o amor que vem do Senhor, do teu Criador, aquele que você pode chamar de Pai, porque Ele é Pai. O nosso Senhor Jesus Cristo, quando nos ensinou a oração, como que devemos orar? Devemos começar lembrando que Ele é Pai. Eu fiz uma reunião recentemente aqui em casa, que eu faço uma vez por mês, que não é uma reunião comum. E todas as vezes que eu faço, ela é única, ela é especial, é culto a Deus, independente de religião. Não importa a religião. O Senhor traz aqui na minha casa as pessoas que o Senhor quer alcançar, quer acolher, quer dar o abraço de Pai. É tão incrível. Eu convido tantas pessoas e eu fico impressionada. Tão poucas vêm das que eu convido e outras me surpreendem. Elas chegam. É porque é Deus quem marca esse encontro aqui em casa. E o encontro não é comigo. Nem eu trago a palavra. É a minha irmã que Deus colocou em minha vida. A bênção, essa missão, há tantos anos que ela tem esta missão de trazer a palavra. E muitas vezes ela delega essa palavra a outra pessoa que Deus toca no coração dela para pedir. E ela pede, a pessoa traz a palavra. Mas o encontro não é conosco. O encontro dessas pessoas que vêm, a oração aqui em casa é com Deus. Independente da religião da pessoa. Porque a religião, o que é que ela faz? Muitas vezes, o excesso de religiosidade afasta o homem de Deus. Quando Jesus veio ao mundo, foi para nos acordar para isso, nos despertar, nos fazer entender que aqueles fariseus que tinham tanto conhecimento da palavra de Deus, não viviam a palavra que eles conheciam. Viviam nos rituais que eles criaram. Por isso que eles crucificaram Jesus. Porque Jesus veio mostrar a verdade. E a verdade doeu para eles. O Senhor Jesus os chamou de sepulcros caiados, limpos por fora, mas por dentro estavam impuros. Então, esse Deus verdadeiro, Ele não quer que o mundo nos leve a rituais, a enganos. E isso eu não estou dizendo para que você diga, não, então não vou para nenhuma igreja, não vou buscar a Deus. Não, a igreja é um lugar importantíssimo. É um lugar de comunhão com Deus e com os homens. E é importante. Jesus disse que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. De todas as coisas.
e amar o seu próximo como você ama você mesmo. Então, é importantíssima a igreja. É fundamental a igreja. Mas lembrem-se, as paredes não salvam. As paredes dos templos, os ornamentos, não salvam ninguém. Porque são pedras. E elas vão ser destruídas um dia. Agora nós somos a igreja do Senhor. Ele habita em nós. Foi por nós que ele morreu. Foi por nós. Então, se você estiver num lugar onde a palavra de Deus, ela não é ensinada de forma correta, ela foge a uma das determinações dos mandamentos da lei de Deus, fuja dela. Fuja dessa religião. Fuja. Agora, se você está num lugar onde você está aprendendo mais do Senhor, porque como é que você pode entregar sua vida a alguém que você não conhece? Então, a igreja tem que conhecer a palavra de Deus e viver a palavra de Deus. Porque os fariseus conheciam a palavra de Deus, mas não viviam essa palavra. E quando um deles, que conhecia a palavra de Deus, Nicodemos, procurou por nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, ele procurou na calada da noite, na madrugada, para não sair daquele padrão que ele estava, de religiosidade. E aí ele perguntou ao Senhor. Ele disse, ele buscou e o chamou de mestre, porque ele já tinha visto os sinais, os milagres do nosso Senhor Jesus Cristo e o mais importante, o discernimento, a sabedoria que vinha do Pai. E ele disse que aquilo que Jesus fazia ali, nenhum homem poderia fazer, se não viesse do Senhor, do Criador dos céus e da terra. Ali ele reconhece. Por isso que ele sentiu necessidade de perguntar a ele, então como? Como que eu posso ter a vida eterna? Jesus disse, é preciso nascer de novo. E ele ficou sem entender. Mas como que um homem já nascido volta para o ventre da mãe? Mas não era isso. O nascer de novo é quando você entrega a sua vida completamente a Ele, ao seu Criador. Porque quando acontece isso, aí você tem o discernimento que Jesus é o Cristo, é o Messias prometido por Deus. E quando você entende o que o Messias ensinou, que tem que ser através do conhecimento da palavra, por isso que você deve buscar uma igreja que fale dessa palavra, que não fuja dela. Aí você nasce de novo. Sabe por quê? Porque como Jesus disse a Nicodemos, assim como nós não sabemos de onde o vento vem, nem para onde o vento vai, assim é o nascido de novo. Ele se entrega verdadeiramente a Deus, já não é mais ele quem decide a vida dele, mas aquele Senhor que ele entregou a vida. E quando você entrega a sua vida a ele, a primeira coisa que você reconhece é a sua fraqueza. Nós somos fracos, falhos. Nós gostamos de caminhos mais curtos, de driblar o que você tem que passar. Porque aqui na terra nós passamos por muitas aflições, muitas.
Mas quando nós não dependemos de Deus, pensamos que não dependemos, porque mesmo aquele que pensa que não precisa de Deus, é quem mais precisa. Se você chega à conclusão que você não depende de Deus, que você é autossuficiente, é quando você mais precisa dele. Sabe por quê? Porque nós somos fracos. Nós somos pó. E nós voltamos para o pó. E não sabemos o dia. Às vezes, a pessoa está ali preparada, adoece, passa um tempo, recebe do médico o diagnóstico, que não tem mais nenhuma oportunidade, que você vai durar meses. E aí você, de alguma forma, tenta se preparar. Aí você reconhece que você depende de Deus. Porque nós dependemos de Deus. Quer tenhamos esta consciência, quer não tenhamos. Não muda nada. Ele nos formou. Ele nos formou do pó da terra. E ele soprou o Espírito no nariz de Adão. E a partir do momento que ele soprou o Espírito, aquele boneco de barro se tornou homem. Aquele pó, aquela terra se transformou em carne. E essa carne é muito perfeita para ter sido formada do acaso, de uma explosão. Porque a explosão gera destruição. Nós somos muito perfeitos para sermos feitos de uma destruição. Concorda comigo? Muito perfeito. Cada órgão que Deus fez foi perfeito demais. E todo órgão tem uma função, tem uma responsabilidade. Os olhos dão a visão, o coração bombeia o sangue. E assim vai. Todos os órgãos são importantes, são valiosos. E assim nós devemos ser. Nós devemos ter uma função de abrir os olhos aos cegos espirituais e dizer com todas as letras que nós somos frágeis e ao mesmo tempo somos tão fortes. Porque o Senhor que nos criou, que nos formou, Ele é a nossa força. E o amor que Ele tem por nós nos alcançou. Mesmo na queda de Adão, que nos afastou da graça. Mesmo assim, o Senhor não abandonou Adão, nem a sua criação. E aí, quando o homem estava completamente perdido, ele diz: tá tudo errado. Estão fazendo tudo errado. Os fariseus estão gritando nas esquinas e fazendo rituais e orando bem alto para dizer: eu sou santo. Olhe para mim, no lugar de dizer: eu sou pó. Olhe para o alto, para o seu Criador. Então todos estavam fadados à morte eterna. Por isso que ele enviou o seu filho, que estava com ele na glória antes da fundação do mundo.
para nos fazer fortes através dele. Sem ele, coisa boa não sairia de mim e nem de você, irmão ou irmã que está me ouvindo agora. Sem julgamento nenhum, eu te digo, sem Deus, nós não somos nada, não temos nenhuma força e nem bondade. Nós não temos bondade. Tudo que nós fazemos de bom, nós fazemos através da graça do nosso Senhor, que morreu na cruz por nós, para enviar o Espírito Santo. O Espírito Santo, o Espírito Consolador, é o mesmo Espírito que nos dá consciência do que é bom fazer e do que não devemos fazer. Nós temos sim a oportunidade de fazermos o bem. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está aqui na terra e habita nos escolhidos do Altíssimo. E aquele que é escolhido por Deus, ele tem uma vontade de fazer o bem que ele não sabe nem por quê, mas ele não resiste ao chamado. Eu vou contar só um exemplo muito curto. Um irmão, ele estava na escola dominical e ele disse que ele saiu da igreja, um culto normal, ele saiu com a esposa e disse, vamos comprar um lanche no supermercado? Aí foram para isso. Quando chegaram lá, ele viu um senhor, um pastor de uma igreja muito humilde. Muito humilde. Ele lembrou do pastor, cumprimentou, pegou o carrinho dele e foi comprar seu lanche. Quando passa do pastor, o Espírito Santo inquieta aquele homem a fazer compras para aquele pastor, porque aquele pastor estava precisando. E não era porque era um pastor, não. Porque aí a pessoa, porque aí o pastor, não. Era porque era um servo do Senhor que estava precisando de ajuda, que tinha filhos para alimentar, que tinha esposa para alimentar e que tinha muito o que fazer na igreja. Socorrer as pessoas que chegavam desesperadas. E ele tinha que estar ali na igreja todos os dias, socorrendo aquelas pessoas que tinham mais necessidade do que ele. Pessoas humildes, num bairro humilde, onde as pessoas não tinham condições de ajudar na igreja, de manter a igreja. Mas ele estava ali pregando a palavra de Deus. E Deus, na necessidade, na oração, o pastor ali pediu o socorro de Deus e Deus mandou ele ir para o supermercado e pegar um carrinho e colocar tudo o que ele precisava para alimentar a família. E ele disse, Senhor, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho como pagar essa feira. E o Senhor disse que ele fizesse aquilo. E ele, por obediência e fé em Deus, ele foi e fez. Ele foi ao supermercado e ele começou a comprar tudo que ele precisava. A comprar não, a colocar no carrinho. A escolher o que ele precisava e ali fazer a feira mensal dele, aquela feira, aquilo que ele necessitava. E ele fez aquela feira pela fé. Ele não sabia o que ia acontecer, mas Deus falou. É bom quando Deus tocar no coração, você fazer. Mesmo que aquilo pareça até absurdo. Faça.
Vale a pena. Isso já aconteceu na minha vida. E aí o pastor obedeceu e foi. E esse irmão foi comprar o lanche. E aí ele disse logo que ele disse: quando recebi aquele pensamento, veio aquele pensamento de que eu ia fazer as compras do pastor, pagar as compras do pastor, né? Ele disse que aí isso é coisa minha. Isso aí é da minha cabeça. Isso não tem sentido, não. E foi lá pegar, escolher o que era dele. O que ele queria levar de lanche. E o pastor fez a sua feira. E a mulher dele, quando a gente entra no supermercado, começa a lembrar das coisas que precisa. E a esposa dele começou a colocar as coisas que precisavam. E o tempo foi passando e ela ali escolhendo mais isso, escolhendo mais aquilo, né? E enchendo o carrinho dele. E ele chegou e, instante, vinha. Você vai pagar as compras dele. E ele, mas que conversa é essa? Eu não vou nem ver esse pastor mais. Quando eu sair daqui não tem nem cabimento. Não. Isso não tem sentido, não. Isso é da minha cabeça. Mas não era. Não era. E olha a prova. Quando este homem chega na vez dele, Deus colocou o pastor bem pertinho dele. Mas o pastor não pediu nada a ele, não. E aí, ele olhou para a mulher dele e disse: olhe, eu pensava até que ele já tinha ido embora, mas olha, eu encontrei agora. E aí ficou naquela conversa, olhou para ela e disse: sabe, Deus está dizendo que eu tenho que pagar as compras do pastor. Agora já pensou eu chegar lá e falar isso para o pastor? Porque isso poderia ser uma ofensa também, não é? Ele não sabia da situação que o pastor estava passando, não. Ele não sabia que a situação do pastor era tão séria que precisava até de fazer aquelas compras e não tinha dinheiro para comprar o alimento para a família. E aí a oportunidade que Deus dá para você fazer o bem. Quando Deus fizer isso, faça. Quando Ele tocar no seu coração, obedeça. E aí, quando ele disse à esposa, ela disse: pois faça. Faça isso. Vá, fale com ele, diga que você vai pagar. E aí ele disse: pastor, venha, passe na minha frente, porque eu vou pagar suas compras. Porque Deus está colocando no meu coração de pagar suas compras. E aí, para surpresa dele, o pastor, glória a Deus, muito obrigado, meu Deus, muito obrigado. Começou logo a glorificar e agradecer a Deus pela provisão, pela providência, pela fidelidade, pela fortaleza que é o nosso Deus. O pastor foi provado e aí ele viu a ação de Deus. E aquele homem teve a grande oportunidade de servir a Deus. Porque quando você serve a Deus, não é só na igreja. É também na igreja. Porque na igreja tem muitas necessidades. Mas quando você está fora da igreja e uma pessoa, Deus toca no seu coração, dizendo que aquela pessoa precisa, vai lá. Acredite que ela precisa mesmo. Quando o Espírito Santo te inquietar, porque de você não vai sair a vontade de fazer, de pagar uma feira. E esse homem resistiu. Ele não queria pagar a feira do pastor. Ele só pagou porque foi confirmado. Quando ele começou a glorificar a Deus, aí ele entendeu a necessidade do pastor. Aí ele acreditou que era de Deus desde o começo. E aí ele já pagou satisfeito a feira do pastor. E aí ele viu que o pastor não tinha o carro. Não tinha carro.
E aí ele colocou no carro dele, levou a família do pastor até a casa do pastor. Chegando lá, para a alegria daquela família que estava passando tanta necessidade e para um certo constrangimento desse irmão, o Senhor disse: o que você tem no seu bolso é o que ele precisa. Então entregue o que você tem no seu bolso. E ele tirou o dinheiro que tinha no bolso e entregou ao pastor. E o pastor ficou: meu Deus! Quando ele viu o valor, era o que ele devia de contas de água, de luz, as despesas que ele tinha que pagar. E o pastor glorificou muito a Deus, agradeceu muito a Deus e àquele irmão. E o irmão disse que sentiu uma alegria tão grande no espírito dele, que toda aquela coisa mesquinha que nós temos foi nada diante da ação do Espírito Santo no coração dele. E Deus, ele fez isso na vida do meu irmão, que hoje está nas mãos de Deus, que hoje está completando 10 dias que Deus o chamou de volta para casa. Jesus, quando morreu na cruz por nós e ressuscitou, ele disse: na casa do meu pai há muitas moradas. Porque quem fez a morada para nós foi Jesus na cruz pregado. Por isso que tudo que você for aprender da palavra de Deus, se não passar pela cruz, não vem de Deus. Se não passar pelo sacrifício de Jesus, o reconhecimento que Jesus morreu na cruz por nós, não vem de Deus. Porque a única forma que o Espírito Santo de Deus veio habitar em nós para nos ensinar a fazer o bem, a ter desejo de fazer o bem, sem saber nem porquê, porque que eu quero ajudar. E é uma vontade tão grande que mesmo a nossa ambição, mesmo a nossa vontade de ter o dinheiro na conta, lá no banco, essa ambição, ela se torna nada pelo desejo que vem no seu coração de socorrer aquela pessoa. Pois esse meu irmão que foi para a glória, que está nas mãos de Deus, ele fez isso na minha vida. Quando eu não tinha alimento na minha casa, porque eu trabalhava no estado e o governador era desonesto e não pagava o nosso salário, esse meu irmão, Antônio Alves Martins, que está nas mãos do Senhor, ele chegou na minha casa depois que eu tinha orado. Eu fiz uma relação, porque minha irmãzinha, Sãozinha, ela me disse, fazia pouquíssimos dias que eu tinha me convertido, e ela me disse que se a gente pedisse a Deus, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ele atendia. Que Jesus disse na sua palavra: pedi, pedi, e dar-se-vos-á. Tudo que pedires ao Pai em meu nome, ele vos fará. E eu pedi, eu fiz uma relação do que eu precisava. Eu pedi tomate, eu me lembro que eu comecei na relação tomate, que eu estava precisando. E eu fiz uma relação. E para a honra e glória do meu Senhor, esse foi o último dia que eu passei necessidade de alimento na minha casa. Porque meu irmão chegou à noite. Ele trabalhava e fazia faculdade, fazia medicina e tinha passado no concurso. E que ele, um concurso simples de ensino médio, que ele ainda não era formado. E ele chegou na minha casa com uma feira maravilhosa, com tudo muito
mais do que eu pedi a Deus. Muito mais. Lanche para os meus filhos. Vocês que são mais novos não sabem nem o que é, mas Quick era o máximo nesse tempo que meus filhos eram crianças. E ele trouxe tudo o que eu precisava, uma feira enorme que encheu meu armário, encheu minha geladeira. E sabe quando foi que ele parou de me dar esta feira? Quando eu deixei de precisar, quando eu voltei a receber o meu salário. Isso é Deus puro no coração do homem. Isso é Deus puro que impulsiona aquela pessoa que nem sabe que a gente está passando necessidade de ir a um supermercado e fazer compras. E isso é Deus puro. E sabe por que Deus está conosco? Porque Jesus morreu por nós na cruz. O Senhor é a nossa força. É Ele que nos faz bom. Quando nós permitimos ouvir a voz de Deus, esse desejo de fazer o bem, mesmo que você pense, é porque eu sou bom de nascença. Não, nós não somos bons. Nós não somos bons. Nós nos tornamos bons por causa do Espírito Santo de Deus que habita em nós. É o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Receba o Espírito Santo de Deus para habitar em você. Que Ele vai te fazer bom. Sabe por quê? Porque a presença dEle nos purifica, nos limpa, nos lava e nos prepara para a vida eterna. Aqui é só uma chuvinha. Se você viver mais de 100 anos, 200, 300, não é nada comparado com a eternidade. E nós, em Cristo, somos eternos, quando permitimos ouvir a voz de Deus. Mas esta foi uma das coisas